a todos. Vamos começar mais um live hoje e fazer só os ajustes iniciais aqui, dentro mais ou menos de 5 minutos. A gente vai começar a debater um tema muito interessante. Enquanto vocês esperam, eu vou ligar aqui o Instagram, que nós vamos fazer o live no Instagram ao mesmo tempo. Tá bom? Só um instantinho. Olá, pessoal. Estamos ao vivo agora também no Instagram. Tá? Assim que possível, por favor, me deem uma notícia aí de como está sendo, como está o áudio e o vídeo, se está dando para, está legal para a gente poder continuar, tá bom? Vamos esperar as pessoas irem chegando para a gente já poder começar, que temos bastante coisa para a gente conversar hoje. Vou dividir a minha tela aqui para eu poder ver a minha colinha aqui. Pronto. Hoje nós vamos falar sobre autoestima, o que é e como intervir. Tá, pessoal? Um tema bem interessante, muito recorrente na clínica, né? Para quem atua na clínica. Oi, pessoal. O pessoal tá chegando. Ana Carolina. Tem alguns que eu não estou conseguindo enxergar aqui direito aqui. Deixa eu ver se está tudo certo aqui para vocês. Pronto. Gente, boa noite. Boa noite. Deixa o joinha, tá? Não deixe de deixar o joinha e o like de vocês, é importante pra gente. Oi, Nayara, tudo bem? Boa noite. Vamos começar dentro de 5 minutinhos, tá? Só para terminar de ajeitar aqui as coisas direitinho para a gente já poder começar, tá? Pronto. Pronto. Som tá legal, pessoal? No Instagram, me responda, quem puder me responde, por favor. Pronto. Quase que eu fiz um negócio errado aqui. Deu tempo de corrigir. Só mais um pouquinho a gente já vai começar. Facebook, quem tiver online, Camilo, Nayara, o som tá legal, e dá um feedback para eu saber se tá tudo certinho, por favor. No Instagram também, quem puder dar um feedback, tá tudo certinho, isso é excelente para mim aqui. Vamos começar. Hoje, gente, nós vamos falar de autoestima, tá? É um tema bem legal, né? Assim, um tema que acontece muito na clínica, para quem está na clínica, né? A gente ouve os pacientes falarem, por exemplo, coisas do tipo, né? Pô, Daniel, eu estava bem em casa, aconteceu umas coisas legais, de repente, bateu a autoestima. A baixa estima, né? Eles tratam dessa forma. Então, é uma coisa que a gente vai discutir aqui, essa forma como eles trazem, e em alguns casos, como que os próprios psicólogos foram meio que contaminados por esse senso comum que acabou entrando na psicologia, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. As pessoas estão chegando. Hoje a gente está fazendo um pouquinho mais cedo, tá, pessoal? Um pouquinho mais cedo. Até vou precisar terminar um pouco mais cedo hoje, então comecei mais cedo e vou tentar fazer em meia hora, tá? Vou tentar fazer. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode deixar um comentário, por favor. Vai deixando nos comentários as perguntas, as questões, que no decorrer do vídeo a gente vai discutindo. Tá? Estamos aí com bastante pessoal chegando. Para quem não conhece, pessoal, não deixe de visitar o site da Semente Psicologia, www.sementepsicologia.com.br. A gente está lançando um curso para esse mês agora de junho, dia 29 e 30 de junho, é o último fim de semana. Né? Para ajudar as pessoas que têm dificuldade de fazer o curso durante a semana, a gente colocou no sábado e no domingo, vai ser sábado o dia todo, né? E domingo é só a parte da manhã. E a gente vai tratar algumas abordagens que são muito eficientes para pacientes deprimidos graves, né? Esses pacientes são um desafio para qualquer terapeuta, né? Então, quem não conhece algumas abordagens da terceira geração pode ter dificuldade, principalmente ativação comportamental, né? Quem não conhece pode ter bastante dificuldade de atuar com esse público, tá? Vamos começar então? Já estão bastante gente aqui no Insta, no Facebook o pessoal está chegando também. Vamos começar. Como eu tinha falado para vocês, né, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre autoestima, né?
E não deixe de deixar o like de vocês, tá, pessoal? Por que eu escolhi esse tema, gente? Porque é um tema muito recorrente na clínica, né? Frequentemente a gente vê isso. E tem hoje na internet diversas abordagens feitas para solucionar esse problema de autoestima, né? Só que o que acontece? Quando a gente vai ver essas abordagens, a gente percebe que eles atuam muitas vezes com uma parte conceitual muito difícil, né? Muita dificuldade de entender o fenômeno. Quando não se entende o fenômeno, fica difícil de conseguir resultados. Então, o que acontece com a maioria das pessoas? Elas têm uma melhora, essa melhora dura um certo tempo, né? E depois o comportamento antigo, né? Ou seja, a autoestima baixa, retorna. Né? Então, essas pessoas não conseguem ter um ganho que a gente chama de consistente, né? Um ganho que permaneça ao longo do tempo. Né? Os pacientes geralmente se referem assim, né? Daniel, estava ótimo, aí não sei o que aconteceu, bateu a baixa estima. Então, eles entendem que a autoestima baixa, na verdade, não é uma consequência, né? É uma coisa primária, né? Ela vem, ela por si só. Tá? O problema é que muitos terapeutas acabam entendendo que é assim também, né? Como a gente aqui trabalha na Semente Psicologia, trabalha com modelo cognitivo, a gente pede sempre aos profissionais, né? Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos tentar ver a autoestima dentro do modelo cognitivo, modelo ABC, né? Tem um estímulo, tem um processamento cognitivo e tem as consequências, né? Que são as emoções e os comportamentos, né? Quando a gente joga dentro do modelo cognitivo, como é que a autoestima fica para a gente, pessoal? Ela fica para a gente como a letra A, B ou C. A letra C, né, gente? Ou seja, as consequências, as emoções que as pessoas têm a respeito de cognições. Né? Que cognições são essas que geram a autoestima, seja ela elevada ou saudável ou autoestima baixa? Né? As cognições que as pessoas têm sobre si mesmas. Né? Isso é importantíssimo, a gente não pode confundir isso, tá? Quando a gente confunde esse processo, a gente tem a tendência a intervir na emoção. Tá? Existe abordagem de terapia que intervém na emoção, que trabalha intervindo na emoção. Existe a terapia focada na emoção, existe a terapia cognitivo-construtivista, que hoje em dia nem se usa mais essa terminologia, né? Existe a terapia do esquema. Tá? No caso da terapia do esquema, que eu conheço mais, a intervenção cognitivista clássica, ou seja, nas cognições, nas interpretações, nos vieses, é feita normalmente. Né? As intervenções experienciais, vivenciais, né, são feitas quando o paciente passa por todas as outras e ainda assim ele continua se sentindo de forma ruim, desadaptativa, né? Aquela emoção não cede, então ele continua se sentindo muito mal, né? Mesmo fazendo todo o trabalho cognitivo de, de identificar e de tirar as distorções, né? Então, já chegamos à conclusão de que a autoestima ela é um conjunto ela é fruto das cognições do paciente, ou seja, é um conjunto de emoções, fruto dessas formas de pensar, dos vieses a respeito de si mesmo. E vamos seguir aqui algumas abordagens já de texto que chamam isso de autoconceito, tá? O conjunto das crenças, avaliações do sujeito sobre si mesmo, eles chamam de autoconceito. Não vamos entrar aqui nisso não, é só uma parte mais teórica que não faz sentido para a gente, tá? Então vamos primeiro, nós falamos aqui que a gente não pode, né, considerar que a gente vai intervir nas emoções, né, de início. Né? Esse é um processo muito mais para frente que a gente não vai abordar aqui. Né? Então, aqui eu vou falar de 3 situações onde a autoestima ela acontece, né, de diferentes formas, né, com diferentes origens, para a gente entender um pouco, conversar um pouco. Né? E aí, se vocês quiserem comentar, colocar a experiência de vocês, vai ser interessante, né, nesse sentido. Porque eu trouxe isso justamente para vocês entenderem um pouco a dificuldade que é tratar a autoestima como algo isolado. Né? Então, eu trouxe 3 contextos onde a autoestima baixa ela acontece e as intervenções são totalmente diferentes, né, nas 3 condições. Tá? Então, eu vou sugerir algumas intervenções, vou dizer o que funciona, né, algumas técnicas que são eficientes e vamos lá. Já falamos do modelo, né? Deixa eu ver aqui quem já chegou, antes da gente começar o modelo. Bastante gente chegando aqui. Deixa o pessoal, dar tchauzinho pro pessoal. Nayara, Camila, Rodrigo Vargas, Melissa. Um abraço para todos. E aqui no Instagram tem bastante gente. Já perdi até o controle aqui de quantas pessoas tem. Deixa eu ver. Bastante gente aqui, não consigo ver todo mundo.
Não consigo mexer aqui no celular ao mesmo tempo que está tudo rodando aqui. Tem que aprender essa parte. Vamos lá. É... Quem tá a primeira vez, pessoal, conversa com a gente, deixa um comentário dizendo de onde que é, tá? Para eu conhecer as pessoas. Então, algumas pessoas já conhecem, outras, quem tiver de primeira vez, principalmente, deixa um comentário para eu saber de onde vocês são. Vamos lá. O problema da autoestima, como a gente já falou, é que ela deriva das crenças do paciente acerca de si mesmo, né? A dificuldade, pessoal, é que essas crenças podem ser muito profundas, né? Se essas crenças forem muito profundas, né, porque a terapia cognitiva chama de crenças centrais, demora um certo tempo, às vezes até grande, para a gente ter acesso, né? A terapia, o paciente muitas vezes defende com incidência suas crenças centrais. Ou seja, ele não permite que você tenha acesso, né? Porque, em geral, são crenças muito dolorosas, né? Então, eles meio que montam guarda, né, nessas crenças. A gente tem uma dificuldade de chegar. Até que é um trabalho. Quando a autoestima é causada por crenças centrais dessa natureza, não existe uma intervenção que possa ser feita de forma rápida. Tá? Não existe um modelo pronto, né? Uma forma de você ter acesso a isso de forma rápida. Ah, Daniel, mas eu vejo muita gente fazendo isso rápido, com protocolos, com não sei o que mais aqui. Em geral, pessoal, quando isso é feito dessa forma, a gente não consegue acessar as crenças centrais, né? E a tendência é acontecer o quê? Que o paciente volte ao padrão de comportamento que ele tinha antes, tá? Então, eu vou trazer agora as situações, né? Eu trouxe só três, existem inúmeras, né? Não sei quantas, nem saberia dizer quantas são. Como esse vídeo a gente vai só discutir um pouco sobre isso, né? Ele não vai ser exaustivo, né? A primeira fonte de autoestima baixa é um comportamento, inclusive, que se repete muito na vida adulta, né? E ele é causado por uma coisa chamada comparação. O que acontece, pessoal? Qual que é o problema da comparação? A comparação é utilizada, em geral, nas famílias para a gente motivar aquela pessoa querida, né? Geralmente a criança, né? Quando a gente quer motivar a criança, o que o pai, a mãe ou o cuidador faz, de modo geral? Ele compara a criança com uma outra de idade semelhante e coloca o filho dele na condição pior da comparação, ou seja, no lado da balança pior, que está mais embaixo, né? Então, como que ele faria isso, né? Tipo assim, vira para o adolescente e fala, fulano teve nota X no PISM 1, né? A nota no Enem dele foi tanto, né? E é sempre maior do que a do filho, né? Quando isso acontece, vai se repetindo de forma consistente ao longo dos anos, gente, o que acontece? Acontece uma coisa muito simples e muito ruim, na verdade, né? O paciente da gente vai aprender, vai ficar atento, vai criar um viés só a respeito dos seus aspectos positivos, negativos, né? Dos seus fracassos, né? A comparação, sempre que vocês virem na clínica, procurem combater, tá? Como é que eu faço isso na clínica, gente? A psicoeducação, nesse sentido, é essencial. Por quê? Porque a comparação tem duas consequências. Nenhuma das duas presta, né? Quando você coloca o sujeito, que é o mais comum nas famílias brasileiras, né? Você coloca o sujeito no lado ruim da comparação, ou seja, ele sendo inferior, o que acontece? Isso tende a gerar tristeza, né? Angústia, né? O paciente se sente diminuído, muitas vezes, se esse processo continuar, ele pode vir a ficar deprimido e por aí vai, né? Ah, Daniel, mas então é simples, eu sempre as pessoas a fazerem comparação, colocando o outro do lado legal, né? Acima das pessoas, né? Ah, que lindo, se fosse só isso era fácil, né, pessoal? Só que o que acontece? Quando a gente faz a comparação repetidamente, dessa forma, qual é a consequência que a gente encontra? As pessoas se sentem vaidosas, né? E você pode acabar criando um narcisista, né? Um tipo de um esquema que o Jeffrey Young chama de arrobo, né? Uma arrogância, né? E nenhum dos dois são funcionais, né? Então, qual que é a forma de resolver isso? Não usar a comparação, né? As pessoas, em geral, os pais, né, que vêm para o consultório, eles têm muita dependência de fazer comparações, né, dos seus filhos com outros adolescentes, outras crianças, né? Se ele não conseguir abrir mão disso, o que a gente faz, gente? A gente introduz um outro tipo de comparação. A única tipo de comparação que pode ser funcional é a autocomparação. Comparar o adolescente com ele mesmo ao longo do tempo, né? Esse tipo de comparação é a única que é funcional e pode ter alguma serventia, né, para a saúde mental, para o desenvolvimento, né, dos nossos pacientes. Tá? Então, a comparação feita normalmente, os nossos pacientes são colocados sempre no lado negativo da balança, né? Ou seja, dados colocados como inferiores, né?
piores de alguma forma, e isso cria um viés terrível, né? No qual ele passa a perceber apenas os seus lados, seus aspectos mais negativos, né? Ele fica hipersensível, né? Consegue com muita facilidade, depois de algum tempo, ele é como se ele fosse treinado para isso, né? Nesse contexto. Depois de algum tempo, ele consegue identificar todo mundo que é melhor do que ele, né? Todo mundo que tem uma condição que ele não tem e que aquilo desperta mal-estar nele, né? Então, depois que inventaram as redes sociais, então, isso virou um inferno para os terapeutas, né? Porque todo mundo na rede social é feliz, é magra, tem um namorado maravilhoso, tem um carro lindo, uma casa maravilhosa, uma família, aquela família Mariana, família Doriana, né? De programa de margarina. Então, esses pacientes fazem isso com muita facilidade, né? Esse viés. Primeira intervenção, gente, num caso como esse, né? Psicoeducação, né? Primeiro, os perigos da comparação. A gente tem que pontuar muito detalhe isso, para que o paciente tome consciência, o pai, né? Se for treino de pais, né? Se eu estiver abordando o pai, que isso é extremamente perigoso, né? Não pode continuar acontecendo, né? As duas consequências são péssimas. E depois, modelar o paciente durante a sessão, né? Não deixando que ele se compare com os demais, né? E mostrando sempre as consequências, né, da comparação. Em geral, o fato que gerou a narrativa do paciente, né? Ah, Daniel, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. É um fato desse tamanho, vamos supor, né? E a angústia causada é desse tamanho, né? Ou seja, muito desproporcional. Então a gente intervém, né? Uma forma de intervir é essa: apontar que aquele fato, em muitos momentos, não gerou aquela angústia. E quando você faz isso, você consegue discriminar, ajudar ele a discernir, né? Separar uma coisa da outra. Que o mal-estar pode estar sendo causado não pela circunstância, né, que ele passou, não pelo fato, né, mas por ele ter se comparado e, consequentemente, se sentido diminuído, ativado todos aqueles esquemas, né, distorcidos, né, muito dolorosos, né. Então, a gente trabalha com psicoeducação, né, modela durante a sessão, não permite que ele se compare, e existe uma terceira abordagem que pode ajudar, né, ela ajuda a tirar esse viés negativista no qual o paciente vem, né. Como é que a gente faria isso? A gente aborda, pergunta, né, força o paciente a pensar no que existe de negativo na pessoa na qual ele se compara. Por exemplo, ele comparou, o fulano tem tal coisa, não tem, né, nunca vou conseguir. Mas que coisa que você tem e fulano não tem, né? Quando a gente faz isso, a gente obriga ele a ver a situação com mais clareza, não apenas pela distorção cognitiva que ele já traz, né? Alguns pacientes têm resultado muito bom com esse tipo de abordagem. Tá joia, pessoal? Vamos continuar. Opa, tem mais gente chegando. Raquel, olá, boa noite. Estamos aqui com o pessoal do Instagram também. Vamos continuar, então, falando do segundo momento, né? Deixa eu achar aqui onde que eu estava. Eu estava falando da primeira, uma primeira causa de autoestima baixa, vou falar da segunda, né? É um problema muito comum, né? De problema de pessoas com depressão de vários tipos, né? Mais leve ou mais severo. É uma distorção cognitiva, ou seja, uma forma distorcida de ver a vida, né? Repetitiva. Né? Isso acontece para ser uma distorção cognitiva tem que ser rotineiro, né? Recorrente, essa distorção, uma forma bem distorcida de ver. E essa distorção especificamente que eu vou falar aqui, que tende a trazer uma autoestima muito baixa, um sofrimento muito grande, é quando o paciente tem a distorção de atribuir os fracassos, né, à sua pessoa, né, e os sucessos ou vitórias a características externas a ele ou de terceiros, né? Aí pode ser pessoas de maior poder do que ele, né? Pode ser o pai, a mãe, pode ser o chefe, o patrão, pode ser Deus, né? Pode ser entidades religiosas, né? O fato é que quando a coisa funciona, dá certo, ele atribui a coisas externas a si. Quando está errado, atribui a si mesmo, né? A sei lá mais o que eles atribuem. Esse processo é um processo difícil de combater porque é muito antigo, né? Geralmente ele é construído de forma muito preliminar, né, na vida da criança. Quando o paciente chega para a gente, isso já está lá estabelecido, né? Já está lá há bastante tempo. Então, o que acontece? Como é que isso se dá, né? No contexto familiar, muitas vezes acontece o seguinte: o pai, a mãe, né, quando alguma coisa
funciona, né, dá certo, não parece, quando alguma coisa dá errado, a narrativa, né, a forma de lidar com esse fracasso, com essa coisa que não funcionou, ela traz a seguinte forma na linguagem, né? Olha, seu quarto está bagunçado demais, não pode ficar assim não, você é muito desorganizado. Então, vocês observem que existe uma informação sobre o si, né? Sobre o si mesmo, né? Você é desorganizado e essa desorganização sua, característica sua, causa bagunça que é péssima, que me irrita, no caso, se eu fosse o pai. Né? Quando dá certo, como é que isso é feito na linguagem, gente? Você tirou uma nota boa, parabéns. Né? Eu já trabalhei já trabalhei com pessoas que quando alguma coisa dava certo, ela nem falava parabéns, fazia né? Hum. Fazer assim. Então, não tinha nem uma palavra, não saía. Né? Quando dava errado, eram muitas palavras. Né? Então, esse contexto, né, quando vai se repetindo muitas vezes durante alguns anos, né, causam características muito ruins, né, cria essa distorção, né, na qual a pessoa percebe que quando uma coisa dá errado, ela inverte, né, a pessoa, eu sou inadequado de alguma forma, né, e eu causei esse problema. Quando alguma coisa dá certo, ela pensa, nossa, dei sorte, né, foi ótimo, né, que maravilha, deu tudo certo. Eu já tive pacientes, pessoal, para vocês terem uma ideia, que eles tinham histórico de sucesso, né? Passava no Enem, passava no vestibular, passava um monte de coisa. É, fez mestrado, doutorado, especialização, né? Aí na banca de mestrado fez ganhou nota máxima, aí passou para o doutorado, aí desistiu do doutorado e fez um outro, e passou para o outro também, né? Ou seja, um histórico de sucesso, né? E quando eu perguntava, o que eles falam? O que eles diziam? Ah, não foi sorte, foi sorte. Né? Ah, essa banca de mestrado que me avaliou era muito boazinha. E assim, não fazia o menor sentido, né, gente? Isso acontecer repetidamente ao longo dos anos. Não faz o menor sentido. Né? Só que a pessoa, por conta desse tipo de distorção, desse histórico, não percebe, não vê. Então, apesar de ter uma série de sucessos, ela consegue permanecer com a autoestima muito baixa. Né? Deixa eu dar um alô pro pessoal aqui. Raquel Lacerda, boa noite. Érica Leal, boa noite. Hoje a gente começou um pouquinho mais cedo, tá, gente? Começamos às 8 horas, a gente começava às 8h30, começamos às 8 hoje, então vamos precisar acabar um pouquinho mais cedo. Tá? Deixa o joinha de vocês. Se tiver algum comentário, pode ficar à vontade, pode fazer. Para quem perdeu o início, vai ficar salvo no Facebook. Tá? Acompanhe a gente no Face. O live vai ficar gravado. Então, essa é a segunda fonte da autoestima baixa, né? Esse viés, né? Essa de atribuição. E vamos trabalhar agora como que a gente atua, né? Como que a gente pode intervir nesse tipo de contexto, né? Onde que eu estava? Achei. Primeiro, psicoeducação, né? Sobre o que é a atribuição, né? Ou seja, a atribuição é a forma como a gente atribui causalidade para um evento ou para o outro. Né? Se eu pegar esse copo aqui, empurrar ele aqui, né? Existe uma causalidade. Eu vou fazer com que ele caia. Né? Nesse caso é muito simples. Agora, quando a gente fala dos nossos pacientes, a gente está falando de quê, gente? De contextos muito complexos, né? De sucessos e fracassos muito complexos. Né? E o problema é que esses pacientes trazem uma crença já estabelecida de que características deles causam fracasso. Né? E quando a gente olha, isso não acontece. Então, a psicoeducação, primeiro, ensina sobre o que é atribuição, né? Assim, verdadeira não, uma forma de dizer certo, uma forma mais real, né, de atribuir causalidade, né? Ou seja, que comportamento que causas, consequências eu teria condições de fato de gerar, né, se eu quisesse. Então, a psicoeducação nesse sentido. Diálogo socrático, né, questionamento socrático, é essencial para a gente abordar as diversas nuances do tema, né, por exemplo. Mas olha só, se você está dizendo para mim, né, que você é responsável por essa consequência, então você teria que ser, e é responsável também pela consequência A, B, C e D, então você teria que ser uma pessoa bastante poderosa, certo? Para ter poder de causar todas essas consequências, né? E a gente observa que os colegas do seu trabalho, por exemplo, não te tratam assim. Te tratam como uma pessoa de nível hierárquico intermediário, normal. Né? Então, essa é uma das abordagens que eu já utilizei, e o questionamento socrático funciona no sentido de fazer a pessoa começar a ter atribuições mais realistas, né? E, consequentemente,
mais saudáveis, né? Então, essa segunda seria a segunda, né, fonte de autoestima baixa. A terceira fonte de autoestima baixa, ela é a mais complicada de todas, que eu acho, tá? Eu chamo de culpabilização. Existem pessoas que têm uma habilidade enorme, né, de transferir culpa, né? É como se você pegasse um objeto e entregasse na mão de alguém, né? Essas pessoas, no contexto, pode um contexto cultural, familiar, né? Elas têm uma habilidade muito grande de fazer você se sentir responsável por coisas que ele não é responsável. Então, como que funciona isso, por exemplo? Imagine que o adolescente tem uma ideia de fazer um programa com a família e ele fala assim, pai e mãe, eu queria ir no parque, vamos no parque? Ah, vamos. Aí eles vão lá e marcam um dia, né, domingo de tarde, vão no parque de diversões. Aí chega lá, né, o clima fica péssimo, começa a ventar e cai uma chuva horrorosa, um granizo. Né? E eles não conseguem se proteger direito e se molham todos. E depois disso acontecer, o mau humor começa a imperar. As pessoas começam a ficar muito chateadas. Né? Ninguém gosta. Né? E na linguagem, como é que isso é falado, gente? Esse fracasso, ele é causado pelo adolescente, pelo paciente nosso? Não, né, gente? O clima a gente pode até tentar controlar, né? Olhar a previsão do clima, né? Mas mesmo assim, não é possível prever isso, né? Mesmo assim. Isso foi causado por um fator externo, né? Incontrolável e no qual o adolescente nosso não teria como saber disso. Então, mas na hora de falar na linguagem, como que isso se dá? Né? A pessoa, alguém vira e fala para o adolescente, nosso paciente assim, nossa, que ideia idiota que você teve, hein? Ah, que ideia imbecil. Você tá feliz agora? Ou seja, todo mundo molhado, puto da vida, chateado, né? E alguém faz esse tipo de intervenção. Né? Quando isso acontece, gente, existe um processo que a gente chama de transferência de culpa, né? A gente tende a inocular a culpa na pessoa que está nos ouvindo. Né? E isso é dado graças a um pensamento mágico, né? Uma ideia, muitas vezes, isso é construído desde pequeno, né? De que a pessoa é responsável por controlar o clima, por exemplo, né? Que não tem o menor sentido. Né? Então, quando isso vai se repetindo, né, durante muito tempo, o paciente pode desenvolver um quadro onde a autoestima muito baixa surge por conta dele achar que ele foi responsável, né, por vários eventos negativos, né, e eles falam como que eles trazem isso no consultório, né? Dá uma dica para vocês terem um pouco mais de facilidade para detectar isso, né? Eles trazem isso da seguinte forma, né? Ah, comigo nada dá certo, né? Ah, eu cheguei lá, não tinha que dar errado, né? No final, foi só eu chegar que começou a estragar tudo. Então, esse tipo de fala, em geral, ele já traz uma certa distorção, né? Uma noção de que a culpa, de a culpabilização, né? A atribuição de responsabilidade não está feita de forma saudável, né? E nem real, né? Totalmente irreal uma coisa desse tipo. Eu já vi cenas acontecerem do tipo com comida, né? A mãe faz uma comida muito, né? Trabalha pra caramba para fazer alimento, fazer uma comida da criança, e aí na hora de dar a comida, né? Não ficou legal, talvez os ingredientes não tivessem bons, né? Ou ela não tinha oportunidade mesmo, né? Na cozinha, daí a criança fala, tá horrível, né? E aí como é que é feita a transferência de culpa nesse caso, né? Nossa, como é que você fala assim com sua mãe? Minha mãe brava, né? Então, o que eu disse causou todo esse problema, esse sofrimento da minha mãe, né? Eu sou uma pessoa ruim. Né? E, na verdade, qual que é a causa daquilo, gente? A criança não gostou mesmo, o negócio não estava legal, ou a mãe não tinha habilidade de fazer aqueles alimentos, ou, de fato, a criança tem uma sensibilidade àquele tipo de alimento, ela não gosta. Aquilo específico ela não consegue comer. Né? Essas, em geral, são as verdadeiras causas desse tipo de comportamento, né? E não a fala da criança. Para abordar esse tipo de. Já estamos quase chegando aí com meia hora. Para abordar esse tipo de problema, gente, existe uma técnica que é bastante simples, está no livro da Terapia Cognitiva, Teoria e Prática do Judith Beck. Torta de responsabilidade. Né? Ela propõe que você faça um círculo, né? E você começa a fazer um gráfico em formato de torta. E você vai marcando nas frações da torta, né, do gráfico, o percentual de responsabilidade de cada fator envolvido no evento.
né? Então, se fosse nesse caso, por exemplo, da criança, o que a gente faria? Eu faria uma torta, ó, um percentual aqui é uma característica genética sua, que você não escolheu, sensibilidade a essa linhagem, você não gosta, tudo bem. Uma outra seria, né, outra coisa. Qual que é a vantagem de usar esse tipo de técnica, gente? Quando a gente usa esse tipo de técnica, você consegue fazer o paciente discutir de forma mais saudável, mais real, mais realista, sobre a verdadeira atribuição de responsabilidade e sobre a natureza do sentimento de culpa que ele está trazendo. Né? O quanto que isso pode ser distorcido. Tá? Pessoal, estamos chegando com meia hora de live, não vou me estender muito mais, tá? Quem tiver algum comentário pode deixar aqui, por favor, tá bom? Alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, fazer uma pergunta, trazer alguma questão para a gente. Tá? Hoje, eu já falei no início, vou retornar aqui, não deixe de visitar o nosso site, www.sementepsicologia.com.br. Nós temos vários cursos, né, dentro de uma modalidade de aula gravada, que está disponível, né, está disponível para quem não tem condições, não teve condições de estar presente no dia das aulas. E temos também um curso que a gente está lançando no dia 29 e 30, deixa eu verificar se é essa data mesmo, que eu confundo, isso, 29 e 30 de junho, tá, é sábado e domingo. Esse curso eu vou abordar, eu vou lecionar, eu vou abordar estratégias de terceira geração, que são eficientes para transtornos depressivos graves, né? Ou seja, como que a gente pode intervir com pacientes graves. Por que eu tive ideia de fazer esse curso, gente? Porque são pacientes muito desafiadores para atuar com terapia cognitivo comportamental, né? Então a gente enfrenta algumas dificuldades, acho que para todo mundo, né? Então é importante a gente estar afiado, né? Porque também é uma forma de adoecimento cada vez mais comum na clínica. Tá bom? Então, fica aí o recado, fiquem atentos, não deixem de ver nosso site. Pessoal, infelizmente, está chegando a hora da gente encerrar. Hoje eu estou conseguindo encerrar com 32 minutos de live. E parabéns para mim, né? Falei pra caramba. Vamos. Eu não sei se eu vou conseguir retornar, tá com vocês semana que vem, tá? Vou fazer o possível. Meu menino, Bento, ainda não nasceu, tá para nascer, tá? Tá nas últimas semaninhas. Então, ele nascendo, eu vou tirar uma folguinha, volto a ver vocês um tempinho depois. Eu vou dar notícias no Instagram, não deixe de acompanhar. Vou estar informando vocês direitinho, mas por enquanto, até ele nascer, vai ficar suspense, tá bom? Então, mas a gente chegou aqui, Tássia, Daniela Pena, boa noite. Se alguém perdeu alguma coisa, não deixe de ver no Facebook, tá? A gente vai deixar gravado para vocês poderem estudar. E qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos à disposição, ou pelo nosso canal no YouTube, pelo Face, não deixe de falar com a gente. Tá bom, gente? Grande abraço, boa noite, fique com Deus. Grande abraço, gente.